Olá, torcedor alvirrubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Que partida abaixo do Náutico, né? Mais uma dentro da Série C, preocupante ontem a atuação da equipe do Náutico diante do Amazonas. Devemos levar em consideração que o Amazonas é o líder, né, da competição, né? Chegou aos seus 21 pontos, a primeira equipe que acaba passando da meta dos 20 pontos, com jogos disputados, com 10 partidas disputadas, uma bela campanha da equipe do Amazonas até então, e o Náutico sucumbiu diante do líder da Série C. A gente vai trazer alguns detalhes do que foram essa partida e já começar a questionar um ponto interessante da não titularidade de alguns jogadores, desse esquema do técnico Fernando Marchiori. A gente já começa a traçar alguns pontos que são interessantes para que o torcedor do Náutico possa indagar aqui através dos comentários e também nas redes sociais do Anderson Batista. Resultado ruim, Náutico vai ter mais uma partida em casa na próxima segunda-feira diante do Altos, e é uma chance para se redimir diante da atuação bem abaixo que foi apresentada na noite desta última quarta-feira. De um Náutico que teve a sua primeira oportunidade mais clara no jogo, com o Jael, depois de ter tomado o gol de Sassá. E um receio que eu tenho, e já venho observando isso já algumas partidas do Náutico, e que isso não pode acontecer ao longo da Série C, é que o Náutico tem se restringido, tem se resumido ao longo dos jogos com as bolas paradas de Souza, as boas atuações de Souza. Contra o Confiança, a gente viu que os 2 gols marcados foram do volante barra meia da equipe alvirrubra. Lá naquele empate em 2-2, onde o Náutico acabou sucumbindo diante de um placar altamente favorável. Diante do Botafogo da Paraíba, mais uma atuação bem abaixo, mas acabou abrindo o marcador com Jael depois de uma assistência de Souza. E no primeiro tempo, se a gente pegar as tentativas de chances claras do Náutico ao longo do jogo, todas elas saíram dos pés do camisa 8 alvirrubro, em bolas paradas. O Náutico não pode ser apenas a bola parada de Souza. A gente sabe que Souza é um diferencial técnico dessa equipe, mas não pode ser o único. Outros jogadores também precisam chamar a responsabilidade dentro da equipe. E é isso que tem assustado um pouco, porque o que a gente enxerga em outras equipes é que jogadores, eles têm conseguido, têm levado vantagem em relação à equipe do Náutico. Jogadas em velocidade da equipe do Amazonas, eu achei uma característica muito marcante da equipe visitante, que foram as faltas, não tinha medo de chegar em momento algum, de uma forma mais firme, né, chegando duro no adversário, se vai levar cartão ou não. Foi uma característica mantida até o final do jogo pela equipe do Amazonas, né, e também o Náutico tentou, né, jogar dessa maneira, mas a gente viu uma marcação que, se não dava para não dava para combater o adversário, né, em tiradas tranquilas, evitando faltas, era na base da falta que o Amazonas estava parando o jogo do Náutico, ou pelo menos a tentativa do Náutico de jogar, né, já que foi uma partida bem aquém daquilo que a gente espera da equipe dentro da Série C. E o gol, nitidamente, uma jogada de contragolpe pegando o Náutico de calças curtas. A gente vê um avanço, né, por dentro de um dos jogadores do Amazonas. A bola passa para a ponta e na hora do camisa 7 do Amazonas, né, recebe a bola pelo lado esquerdo, eu enxerguei um pouco de espécie de adivinhação, né, da zaga. A zaga do Náutico queria adivinhar se ele ia finalizar ou se ele ia cruzar. E eles optaram pelo errado. A adivinhação em futebol, ela já é um equívoco, né, porque você tem que estar marcando o seu adversário. E no lance, nitidamente, a gente percebe que não há essa marcação em cima do Sassá. Ele consegue se desvencilhar do pouco de marcação que o Náutico forneceu no lance e acaba se adiantando a zaga alvirrubra aberta, né, num contragolpe muito veloz. E o Sassá, como artilheiro da competição, faz jus aí a essa boa fase que vive com a camisa
do Amazonas, ex-Náutico, né, já jogou com a camisa alvirrubra do Sassá e acabou anotando o gol do Amazonas aos 41 do primeiro tempo. E um primeiro tempo que termina com a cara do Náutico, né? Poucas chances, pouca criação, uma derrota nas costas e uma expectativa de que no segundo tempo Fernando Marchiori pudesse mexer na equipe ao ponto de melhorar o nível de atuação. O que não acontece, né? O Náutico teve logo uma chance a 1 minuto de partida. E eu vou dizer uma coisa ao torcedor alvirrubro, que ele já sabe disso. Como tem dificuldades para finalizar o tal do Paulo Vidieiro. Paulo Vidieiro, ele não consegue, né, furar essa bolha do gol, né, de ser um atacante que possa marcar com a camisa do Náutico. E a gente viu dentro da partida a chance que ele teve a 1 minuto de jogo, 1 minuto do segundo tempo. Poderia ali, naquele instante, mudar o cenário para o restante da partida. Né, uma chance cara a cara com o goleiro do Amazonas, ele acaba desperdiçando. E aos 3 minutos, um lance que também chamou muita atenção. Até há pouco a assessoria de comunicação do Náutico informou, né, a fratura em algumas das vértebras do lateral esquerdo Diego Matos, né, num lance ríspido com um dos jogadores da equipe do Amazonas, que comemora no lance, o técnico também comemora no lance. Né, um lance que me chama a atenção pela forma como o jogador do Amazonas chega firme no lance, firme na bola, tenta, né, atingir a bola, atinge só o jogador, né, e acaba lesionando o lateral esquerdo do Náutico. Agora vai ter que usar aí uma proteção na coluna. O Náutico não deu tantas explicações a respeito do caso. Acredito eu que não será opção para a próxima partida, né? E isso muito por conta do lance, né, que foi muito duro em cima do lateral esquerdo alvirrubro. Né? E é algo que também a gente precisa questionar, falando na lateral esquerda, propriamente dita, para os próximos jogos. Porque o Náutico tem adotado uma formação com um zagueiro apenas. Eu não lembro de lá atrás o Náutico ter contratado o Renan Siqueira para ser zagueiro. Contratou para ser lateral esquerdo. E agora, com a ausência de Diego Matos, acredito eu que ele vá para a sua posição de origem. E que o Náutico volte a ter uma formação com 2 defensores. No começo, para dar aquele impacto, para dar aquele choque de realidade da competição, a vitória contra o Pouso Alegre, a vitória em casa, as 2 partidas longe de casa, o Náutico conseguiu, no esquema que Fernando Marchiori montou, ser competitivo. Mas esse esquema, ele não pode resumir o Náutico na competição. O Náutico ele tem que variar de acordo com o adversário. E é isso que não está acontecendo. As peças são trocadas, as escolhas na equipe são feitas, mas essa saída de 3 jogadores, espetando o Diego Matos, fortalecendo o lado esquerdo, tirando o Paulo Vidieiro do lado esquerdo como um ponta, que para mim era uma das válvulas de escape, e embora esse problema na finalização, isso tem dificultado um pouco as ações ofensivas do Náutico. E isso precisa ser revisto para as próximas partidas. O Náutico tem que variar a forma de se comportar em campo. Embora a qualidade técnica seja altamente discutida, e é algo que é comum dentro da Série C, de todas as equipes, mas não pode a equipe ter apenas uma maneira de jogar. E isso tem dificultado, né, os jogos do Náutico, desde as suas partidas longe de casa, em sequência contra Confiança e Botafogo, e ontem ficou claro que contra um adversário mais complicado, o Náutico pode ter ainda mais problemas. E a questão é que os adversários, né, que o Náutico terá pela frente, com exceção, obviamente, do Altos, serão adversários complicados nessa reta final da Série C. O Náutico ainda não pegou o Operário, o Náutico ainda não pegou o ex-líder São Bernardo, o Náutico ainda não pegou o Ipiranga. O Náutico vai enfrentar equipes que estão brigando por posições acima na classificação. E isso pode trazer dificuldades. O Náutico ainda não enfrentou a dupla paraense, nem Remo, nem Paysandu. Então, são jogos difíceis, jogos que o Náutico terá pela frente para buscar essa classificação, e que a equipe, nesse momento, não está transmitindo para o torcedor uma confiança necessária a ponto de chegar a uma vaga entre os 8. O que estava muito confortável com a chegada de Marchiori, com essa primeira derrota, o Náutico agora já começa a ter algumas dúvidas em seu time principal. E para as próximas partidas, né, um cenário de que a equipe precisa reagir.
com a chegada do Jean, que não foi opção para essa partida, mas já na próxima contra o Altos fica à disposição de Marchiori. E esse esquema, essa maneira de armar a equipe, eu acho que precisa ser mudada, né? Até mesmo para que o Náutico possa ter variações em seu time principal. Próximo jogo é contra o Altos na segunda-feira, né? Um jogo difícil também. O Altos acabou trocando o comando técnico, saiu Sérgio Soares, entrou o Luan Carlos, tendo as primeiras impressões de sua equipe, pode fechar o time, pode dar dificuldades à equipe alvirrubra, mas vejo o Náutico como favorito para esse confronto. E tem que fazer valer o mando de casa, o mando de campo. Os aflitos. Perdeu para o Amazonas, página virada, mas agora é um adversário de um nível técnico um pouco mais baixo. E para isso, essa resposta que precisa ser dada ao torcedor. De um Náutico que vai precisar vencer, que vai precisar trazer o resultado, né, para que possa reagir dentro da competição. Não pode de maneira alguma sentir o placar adverso, né, de ontem e levar isso para a partida de segunda-feira. É um jogo em casa, é um jogo que o Náutico vai precisar dos 3 pontos, até mesmo para se manter na parte de cima da classificação. A CLC vai exigir isso do Náutico, essa recuperação dentro de sua casa. E para isso vai ter que vencer o Altos na próxima rodada. E além disso, né, observar algumas das mudanças que Fernando Marchiori precisa implementar nessa equipe. O Náutico está em uma equipe pragmática em campo, dependente de Souza, sem tantas variações ofensivas, com poucas finalizações, com defeitos na marcação, já mostrados já nas últimas partidas, e ontem foi a cereja do bolo diante de um Amazonas que conseguiu oportunizar uma chance clara, né, originada ali na reta final da primeira etapa. E eu, obviamente, que vou querer a opinião do torcedor alvirrubro, que foi isso ontem, 1-0 para a equipe do Amazonas, sem poder de reação algum dentro da partida. Um esboço ali no começo do segundo tempo, mas depois nada que pudesse encher os olhos a ponto de chegar ao empate. Comenta à vontade, deixa a tua opinião e se inscreve no canal. Esse é o canal do futebol pernambucano, trazendo as notícias, as atualizações, a opinião do torcedor aqui na nossa plataforma. Até mais!